Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, pedindo a proteção de Deus, eu declaro aberta a 33ª sessão ordinária de 17 de setembro de 2025. Em apreciação e aprovação, ata da sessão ordinária de número 32/2025, de 10 de novembro de 2025. Vereador Carlos Alberto. Pela aprovação. Vereador Paulo Ayrton. Pela aprovação. Não havendo processo no rito do 942, vamos aos processos com pedidos de sustentações orais. Cadê aquele meu processo aqui? Terceiro. Tá aqui, né? O primeiro processo da pauta é o 6.1, apelação civil de número 021-2574-31.2020, processo de minha relatoria, que tem como apelante Autoviação São José Limitada e apelada Maria Aldeni Costa dos Anjos. Doutora Tatiana Façanha, o doutor Luiz Cláudio de Souza, o doutor Rafael Carneiro pede para sustentar. Eu vejo que nenhum dos três se encontra aqui. Então, tem alguém aí fora? Estando ausente, eu declaro o resultado do julgamento à Câmara à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Julgamento é encerrado. Próximo processo da pauta é o 6.2, agravo de instrumento de número 30.119-98.2025, processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como agravante Iberbras Incorporações Imobiliária Limitada e agravada Ana Carolina Magalhães Carneiro Vaz, o doutor Marcos Vinícius de Almeida, ou o doutor Juliano Pimentel Fernandes pede para sustentar pela parte agravante. Doutor Juliano, bom dia. Perfeitamente, excelência. Muito obrigado. Bom dia, excelentíssimo desembargador-presidente, excelentíssimo desembargador-relator, excelentíssimo desembargador Paulo Ayrton, excelentíssimo representante do Ministério Público, demais servidores aqui presentes, representante da Defensoria Pública, colegas advogados. Bom, o caso é o seguinte: a senhora agravada, a senhora Carolina, trabalhou por alguns anos na empresa agravante na condição de administradora e representante não sócia. No uso dessas suas atribuições, ela realizou 2 transações imobiliárias relacionadas a imóveis da agravante e os vendeu e recebeu o dinheiro na sua conta pessoal, afirmando que teria vendido por um valor que depois se descobriu que era menos do que o que ela informou. E que o valor que ela informou era só de um dos imóveis, e ela disse ter vendido. E, na verdade, ela vendeu 2. Quando o cliente tomou conhecimento dessas atividades, por conta de obras sendo feitas por terceiro nos imóveis, ele foi apurar as informações e descobriu que ela tinha vendido por menos do que o que estava anunciado, recebido o valor na sua conta e só repassado uma parte para a empresa. Antes de qualquer medida civil, tentou-se a via criminal. E na esfera criminal, nós temos uma denúncia apresentada. O objetivo dessa ação especificamente é buscar e bloquear o valor que ela reteve com ela. Não está ainda se falando das indenizações, nem da responsabilização por outros danos que ela causou no abuso de poderes que ela tinha. A liminar foi indeferida em primeiro grau e também esse indeferimento foi mantido na primeira decisão na análise do pedido de liminar em agravo de instrumento. E nós sabemos
que realmente é sempre delicado para o judiciário tomar medidas liminares que envolvem buscar e apreender valores, especialmente quando a gente tem um inquérito concluído, mas ainda uma ação criminal começando. Tem muito por apurar ainda. Nós entendemos disso, nós entendemos todas as cautelas. Mas, nesse caso, a gente pede que a cautela seja para proteger ambas as partes. Porque se esse dinheiro que ela reconhece que reteve não for devido a ela, há grande risco de esse dinheiro não ser recuperado com o tempo. Essa senhora vendeu um imóvel que valeria cerca de 2 milhões, 2 imóveis, pelo valor total de 940 mil. E desses 940 mil, ela reteve 355. Essa retenção é confessada desde a primeira manifestação dela no inquérito. Não é a autoridade policial quem concluiu, não é o Ministério Público quem assim afirmou na denúncia. Ela reconhece que reteve. Agora, o que é provável é que essa retenção seja indevida. Veja, por que ela recebeu o dinheiro na sua conta pessoal e não na conta da empresa? Só isso já dá um indício de uma transação estranha, porque nunca foi feito assim antes. Nenhuma outra transação intermediada sob sua direção teve recursos pagos na sua conta pessoa física. Por que ela afirmou que primeiro estava autorizada a vender os imóveis por menos para fazer caixa para a empresa e depois fica com o dinheiro, não fazendo caixa para a empresa? Como é que ela afirma que o dono da empresa tinha ciência que ela tinha vendido os 2 imóveis, tinha concordado com a venda dos 2 imóveis, e depois ela mesma afirma, num outro depoimento, que ela achava que estava vendendo só um imóvel, que foi enganada pelos compradores, que alteraram o contrato na versão final para assinatura sem que ela visse? Como é que ela afirma que tinha comissões acordadas, que ela receberia esse valor retido a título de comissões e que isso era acordado, não junta nenhuma prova desse acordo, e depois muda? No seu depoimento final, na acariação, ela afirma que não eram comissões, eram gratificações que ela achava justa, mas que ainda ia conversar com o dono da empresa. Todas essas celeumas, todas essas contradições decorrem de manifestações da própria gravada. É ela, e somente ela, quem justifica meus argumentos para dizer que é necessário a cautela de buscar e reter os valores que ela confessa ter retido, mas que ela não prova ainda ter com eles. Então, por esses argumentos, eu rogo a Vossas Excelências para que deem provimento ao agravo de instrumento. E agradeço a oportunidade de lhes dirigir a palavra hoje. Essa palavra ao eminente relator. Bom dia, doutor Juliano. Eu estive com o doutor Juliano ontem lá no meu gabinete, nós conversamos bastante sobre essa questão. No senhor saiu, me veio algumas dúvidas que eu vou tirar para o senhor agora. Ela era gerente da empresa? Ela tinha um cargo de administradora não sócia. Administradora não sócia, muito bem. Administradora não sócia, quantas pessoas são sócias dessa empresa? Na verdade, sócio mesmo tem um. Ela tinha uma procuração para gerenciar o negócio da empresa. Sim. Nessa administração que ela tinha da empresa, tinha poderes específicos para vender imóveis? Ela tinha poderes de gestão, inclusive, sobre isso. Sim. Não é isso. Eu estou falando se tinha poderes específicos para vender imóveis. Sim, ela podia realizar negócio em nome da empresa. Tá nos atos da administração dela. Sim. Ok. Doutor Juliano, eu olhei o processo todo, examinei o processo todo, e eu vou... Aqui no final, o senhor vai ver que eu estou deixando uma margem para que o juiz de primeiro grau possa fazer a reavaliação o mais rápido possível. Porque Vossa Excelência me informou que já houve o contraditório. Correto? Perfeitamente. Só esclarecendo, Vossa Excelência, foi formulado um pedido cautelar de tutela antecedente, né? O original é esse. Ele negou e abriu prazo para a defesa sobre o pedido cautelar, ela já contestou, nós já é exatamente isso. Então, assim, agravo de instrumento, cautelar antecedente, antecipação de tutela, requisitos não demonstrados, no momento. Necessidade de dilação probatória, recurso conhecido e desprovido. De logo,
De logo, tem-se que a decisão agravada encontra-se plenamente fundamentada, fazendo constar os elementos que levaram o juiz a concluir pelo indeferimento da tutela. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, fumus moniuris, e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, periculum in mora. A agravante acostou aos autos as matrículas dos imóveis 12.589, 13.266, porém não estão atualizados, sendo datados do ano de 2021. Ademais, a denúncia do Ministério Público, nos termos da declaração e a petição de manifestação da agravada, não demonstram se a retenção por parte da agravada é indevida, considerando-se que esta confessou a retenção do valor, porém a título de pagamento, comissão, gratificações decorrentes da atividade da agravada junto à agravante. Ressalte-se que não há, salvo a ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 3/11/2014, portanto, há mais de 10 anos, documentos relacionados à atuação da agravada, inclusive os poderes que possuía na representação da agravante, ou que ainda que reflitam, por exemplo, o percentual negociado a título de comissão e gratificação, venda dos imóveis da agravante, ou se há, conforme alegado pela agravada em depoimento, débitos da agravante de mesma natureza em seu favor. O atual estágio em que o processo se encontra, não se tem refutado a contento o direito da parte agravante, demandando o feito da melhor instrução probatória. Os requisitos previstos no artigo 300 do CPC são objetivos e cumulativos, de forma que a parte que busca a tutela deve comprová-lo sob pena de ser negado tal pedido. E eu vou aqui para a parte final, que é o dispositivo. Como existe dúvida razoável acerca das alegações da agravante, mostra-se prudente adentrar na fase instrutória para melhor apurar os fatos narrados nos autos, submetendo a matéria fática ao contraditório e possibilitando à parte contrária o exercício da ampla defesa com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias, sem prejuízo da reanálise do pleito pelo juiz de origem após a formação do contraditório. Esse é o voto, presidente. Eu voto ao eminente relator Paulo Ayrton. Acompanhando o eminente relator. Também ratifico o meu voto provisório, acompanhando integralmente o eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor Juliano, tenha um ótimo dia. Muito obrigado, desembargadores. Um bom dia a todos. Bom dia. Dando continuidade, eu chamo a julgamento 6.3 da pauta, que é o agravo de instrumento número 062-4540-84.2024. Processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton, que tem como agravante Fabiana Sena Monteiro de Castro e agravada Maria José Batista. Doutor Wagner Rocha Joventino pede para sustentar pela parte agravante. Bom dia, doutor Wagner. Excelências. Doutor Wagner, eu vejo aqui que o resultado desse julgado ele atende aos interesses do seu constituinte. Está sendo dado provimento ao recurso. No caso, Vossa Senhoria dispensa o uso da palavra para a sustentação oral. Dispensa, excelência. Então, passa a palavra ao eminente relator para anunciar o resultado do julgado. Presidente, muito obrigado. Agravo do instrumento de decisão que determinou medida de busca e apreensão, ausência da probabilidade do direito, recurso conhecido e provido, decisão interlocutória liminar confirmada. Nesse sentido, dou provimento ao recurso, confirmando a tutela anterior para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de busca e apreensão liminar. Agravo interno prejudicado, deste condenar em honorários em razão da decisão atacada não os ter arbitrado. É como voto, presidente, eminentes quadros. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, Eduardo Carlos. Também acompanho, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e dá-lhe provimento. Obrigado, presidente. Obrigado, excelências. O próximo processo da pauta é o 6.6, que é a apelação civil de número 020-62-62.2024. Tem como apelante Antônio Ferreira da Rocha e apelado Banco do Nordeste do Brasil S.A. Processo de minha relatoria e o
Doutor Pedro Ivan pede para sustentar pela parte apelante. Bom dia. Bom dia, doutor Pedro. O doutor Sérgio Lopes pede para sustentar pela parte apelada, de forma online. Doutor Sérgio Lopes se encontra presente? Sim, excelência. Estou sim. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, doutor Wilson. Bom dia, doutor Pedro. Doutor Pedro Ivan. Eu indago inicialmente a Vossa Senhoria se dispensam a leitura do relatório. Sim, pelo apelante, sim. Doutor Sérgio. Com certeza, com certeza. Então, inicialmente, eu vou conceder o uso da palavra ao doutor Pedro Ivan para sustentar em nome da parte apelante. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, desembargador Everardo, desembargador Carlos Alberto, desembargador Paulo Ayrton, excelentíssima senhora procuradora, excelentíssima senhora defensora pública, colega advogado, servidores. Essa apelação, ela trata de uma revisão da sentença na primeira vara civil da comarca de Crato. É uns embargos de terceiros que foi interposto pelo senhor Antônio Ferreira Rocha e sua esposa, onde eles adquiriram há mais de 20 anos um imóvel, e esse imóvel não estava gravado de hipoteca à época em que ele adquiriu. A hipoteca era em cima das pessoas físicas, dos sócios de uma empresa que havia contraído, junto ao Banco do Nordeste, uma importância, né, até alta para a época, que era a ICEMIL, que era uma empresa que fabricava colchões na região do Cariri. Então, os embargos, né, foram propostos. Primeiro, há 20 anos eles estão na posse, mansa, pacificamente, e esse fato foi ignorado pelo juiz. O juiz, quando julgou, ele não acolheu, né, o pedido, e foi motivo de um agravo, de também ser colocado a questão do uso capião como meio de defesa. O agravo, infelizmente, não foi conhecido, porque quando foi a pauta já tinha sido julgado, né, o processo principal, então restou prejudicado. E aí nós temos alguns pontos relevantes nesse processo. O primeiro deles, quando o bem que tinha hipoteca deixou de ter hipoteca, né, cumprindo aí a fase de tirar do imóvel aquela construção, isso foi em 2002. Depois que foi tirada a hipoteca, não houve mais nenhuma construção nesse bem. E eles foram vendidos em 2002. 4 anos após as pessoas físicas dos sócios terem vendido os bens, são 2 bens, matrícula 255 e 254, foram vendidos, chega uma ordem, né, para o 5º ofício, em Juazeiro, do tabelião Tadeu Queiroz, aonde diz simplesmente o seguinte: olha, renove-se a hipoteca. Houve um julgamento onde o banco foi suscitado na comarca de Arapiraca, Alagoas, do qual quem adquiriu, no caso, o Antônio Ferreira e sua esposa, não tinha a menor ideia do que se tratava, e veio uma ordem judicial dizendo que tinha havido uma fraude lá em Alagoas que fazia com que as hipotecas que tinham sido canceladas deveriam retornar. Pois bem, o tabelião, na época, ainda oficiou para o juiz informando: ora, essa né, hipoteca para retornar não está retornando para os antigos devedores, e sim para um registro, né, onde já tem um novo proprietário. Como que eu faço? Está nos autos. A justiça nunca respondeu. O tabelião resolveu, então, colocar. E outra, ao colocar a hipoteca, não notificou, não cientificou, nem foi intimado, até o dia dos embargos de terceiro, o senhor Antônio Ferreira Rocha, de que havia uma nova hipoteca nos autos. Ou seja, o reestabelecimento da hipoteca anterior. Então, ele só tomou conhecimento disso, e a gente deixou essa situação assim até um pouco icônica, quando o oficial de justiça estava no local, onde já tem construído galpões, a própria residência do embargante, uma pequena vila de casas, estava lá medindo o terreno.
E ele saiu, viu aquela pessoa medida no terreno, na frente da loja deles, o que é que está vendo? Eu disse, não, sou oficial de justiça, estou aqui medindo o terreno, porque o terreno vai sofrer a penhora e eu estou fazendo uma avaliação. Tomado de surpresa, procurou na época, não, realmente houve um problema e houve a hipoteca. E aí nós pedimos uma certidão de inteiro teor e estava lá a hipoteca. Só, não tem nenhum outro ato sequer de comunicação ao embargante. E nós transcrevemos na apelação todas as certidões e averbações, né, e os registros, dando conta de que quando ele adquiriu, não tinha ônus nenhum hipotecário, absolutamente nada. E com um detalhe, esses ônus vieram 4 anos após a celebração da escritura. O banco tem sustentado de que houve uma fraude à execução, mas, na condição de embargante, ele não tem nada a ver com a fraude. Com outro detalhe, excelências, bem interessante. Na época em que essas hipotecas foram retiradas, sequer havia sido iniciado o processo de execução do banco, excelências, contra os devedores, que no caso era ICMil. Então, nós fizemos uma linha do tempo aonde primeiro foram desconstituídas as hipotecas, em seguida foram vendidas, depois foi que houve a execução do banco. Então, para todos os efeitos, o adquirente, no nosso entendimento, é de extrema boa-fé. Certidões negativas, lavrado de escritura pública, dado posse, escriturado, pago, como também no processo está lá. E o juiz, ele tergiversou quando deu a sentença. Inclusive, a sentença era de embargos e ele fala da penhora. Ele fala da penhora. E ele diz, na parte final da sentença dele, algo relevante para a apelação. Permitam, Vossa Excelência. Ele diz, no mérito, a controvérsia posta à apelação cinge-se em determinar se é legítima a penhora realizada sobre imóvel que atualmente pertence ao embargante, que estava à época dos fatos gravados por hipoteca em favor do Banco do Nordeste. Na época dos fatos, não existia hipoteca. Não existia hipoteca. Nem o objeto dos embargos é a desconstituição da penhora. E quando ele fala da boa-fé, ele diz, ainda que se reconheça, em tese, a boa-fé do adquirente, é princípio fundamental no direito civil que os direitos reais registrados no folio imobiliário possuem eficácia absoluta. O adquirente, ao adquirir bem gravado por hipoteca, assume o risco do gravame, haja vista que tal ônus consta dos registros públicos e que gozam de boa-fé e presunção de veracidade. Ou seja, e aí, com a máxima vênia possível, não foram observados os documentos que estão dentro do processo. Porque a escritura, desembargadores, não consta esse gravame. À época do lavramento da escritura de compra e venda pelo apelante, não existia gravame nenhum. Os gravames foram postos de novo 4 anos após. Então, nós entendemos que a boa-fé estava presente no ato da compra. O ânus dominus dele, se por acaso não houvesse, está presente, pois o BNB, em momento algum, ao longo de 20 anos, se opôs absolutamente nada do que aconteceu lá. Não teve sequer a cautela, o banco, de ir verificar no cartório como era que estava essa situação de recomposição hipotecária. E só executou 3 meses depois. Então, o apelante pugna que seja aceita a apelação, conhecida, provida, porque os embargos de terceiro foram inobservados no seu próprio fundamento, que é a aquisição, e não sobre a penhora, como o juiz está falando. A penhora foi depois, agora, recente. Ele não discutiu na sentença sequer o retorno das hipotecas. Então, excelências, o apelante tinha esses esclarecimentos a fazer, agradeceu a concessão do espaço e aproveitar a oportunidade para desejar boas-vindas aqui ao colega Sérgio Dantas, que representa o BNB. Muito obrigado, senhor. Obrigado, doutor Pedro. Passa a palavra ao doutor Sérgio Dantas, que vai sustentar pela parte apelada. Muito obrigado, doutor. Presidente, desembargador Everardo,
sobre quem eu saúdo todos os demais membros dessa Câmara de Direito Privado, representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, ilustres advogadas e advogados presentes. Também quero saudar em especial meu grande amigo e conterrâneo do nosso Cariri, doutor Perivan, a quem sempre a gente tem um embate saudável, ético e, acima de tudo, que eu aprendo muito com o doutor Perivan. Nobres julgadores, em sede de contrarrazões, nós suscitamos em prejudicial a ausência de dialeticidade. Isto porque o mérito da sentença está fulcrado exclusivamente no item. Com o restabelecimento da hipoteca, da garantia hipotecária, houve sim a penhora sobre o bem, resultante do próprio direito de sequela que está no Código Civil, no artigo 4, 1499 e 1419. É o direito de sequela do credor, quando de ajuizamento de ação com garantia real, efetivar a penhora sobre este bem. E a tese das razões de apelo, em nenhum momento, ataca a essência dessa decisão de mérito. Em nenhum momento, nas razões, se debateu o restabelecimento da garantia e, consequentemente, a penhora do bem. Os fundamentos que estão nas razões de apelo sequer foi objeto de decisão de mérito na sentença monocrática. O que inviabilizaria esta corte de conhecer por supressão de instância. Ou seja, as teses utilizadas nas razões de apelo não foram objeto da decisão que está sendo analisada por Vossa Excelência. O próprio apelante, nas suas razões, ele deixa claro isso, que não se está discutindo aqui a penhora. O doutor Pedro acabou de referendar na sua sustentação oral. Ora, os embargos de terceiros somente se prestam para desconstituir constrição recaída sobre bem de alguém que se diga proprietário ou posseiro. Não existe embargos de terceiro para que possa discutir a forma de aquisição de propriedade, tampouco para excluir possível garantia real recaída sobre bem. O objeto, os embargos de terceiro, é uma constrição, de qualquer natureza, mas é uma constrição. E nas razões de apelo, ele já inicia dizendo a sentença não se está discutindo nessas razões a penhora, que é objeto da decisão monocrática. O doutor Pedro falou que trata-se de uma fraude à execução, os fatos relacionados ao ocorrido na comarca de Arapiraca, Alagoas. Não se tratou de fraude à execução. Se tratou de uma fraude perpetrada por vários supostos devedores que ajuizaram uma ação contra várias instituições financeiras lá na comarca de Arapiraca, e o juiz, na época, deu uma liminar mandando substituir as garantias por aqueles títulos de 1916. E mesmo antes que esses títulos fossem depositados em juízo, já se expediram, na época, as baixas das garantias. Assumiu-se aquela vara um outro juiz e deu uma decisão de mérito reconhecendo a fraude ocorrida e o crime perpetrado. Inclusive, ele faz menção ao juiz que deu a liminar e mandou restabelecer todas as garantias outrora baixadas. E essa decisão transitou em julgado. Ou seja, sobre o restabelecimento da hipoteca, não há mais o que se discutir. Fez coisa julgada material. E o direito de sequela do credor resulta dessa garantia. Então, no mérito, as teses sufragadas nas razões de apelo, como posse mansa e pacífica, uso capião, não foi objeto da decisão monocrática atacada no recurso. O que inviabiliza esta corte de conhecer tais teses, porque seria suprimir a instância monocrática. Enquanto, como eu disse anteriormente, o princípio da dialeticidade não restou observado porque não se atacou o cerne, o mérito da causa da decisão monocrática, que seria o direito de penhora resultante da sequela derivada da hipoteca que recaiu sobre aquele bem. Então, nesses termos,
nós pugnamos, primeiro, pelo não conhecimento em relação à ausência de dialeticidade, e no mérito, pelo improvimento do apelo. Ou, na pior das circunstâncias, no mérito também, não conhecer, porque seria supressão de instâncias, até as teses ali sufragadas. É assim que se pronuncia o apelado. Obrigado, doutor. Vou proferir o voto aqui, lendo o projeto de emenda. Mas, desembargador Olair, Vossa Excelência, que é um grande especialista nessa área, nós estamos diante de mais um caso, e vários que a gente julga diariamente aqui no tribunal, e processo relacionado com imóvel, porventura tem algum problema e não está sendo discutido em juízo, ou tem uma hipoteca, e o registro existe para isso, e as partes não tomam essa cautela de trazer aos autos, trazer ao registro do imóvel as anotações devidas. Então, contrato de aluguel ninguém leva hoje a registro, e deve levar. Uma discussão judicial, está discutindo a questão de um imóvel e sequer informa lá na matrícula do cartório que existe uma discussão judicial sobre aquele imóvel. Aí vem um terceiro de boa-fé, adquire o imóvel, olhando o documento hábil, que é o registro, a matrícula, e compra de boa-fé, e no final se vê prejudicado pela inércia de alguém que estava litigando, que tinha um direito sobre aquele imóvel e que não apresentou. Certo? Nesse caso aqui, eu não vou antecipar que é esse caso, porque eu estou julgando aqui em outro sentido, pela questão processual, mas só fazendo esse relato que a gente pega diariamente, e a gente que tem um pouquinho, o Guardou Paulo aí tem mais, mas eu também vivenciei essa área, eu vejo quanto as pessoas não se utilizam do registro para fazer constar e evitar problemas futuros. E aí termina por prejudicar terceiros. Terceiro de boa-fé adquire um imóvel, toda vida que a gente vai comprar um imóvel, adquire um imóvel, a gente pede a matrícula atualizada, não tem nada na matrícula, certidões de indisponibilidade também não tem nada, então a gente compra o imóvel lá na frente e vem. Digo isso porque eu, particularmente, já tive problema dessa ordem. Não só foi um, não. Então, vou aqui rapidamente ler o projeto de emenda, que destrincha bem o caso. Trata-se de apelação civil interposta por Antônio Ferreira da Rocha e Francisca Neuma Gomes da Rocha contra a sentença da primeira vara civil da comarca do Crato, que julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos em face de penhora sobre imóvel adquirido pelos apelantes, reconhecendo a rigidez da Constituição com fundamento na exigência da hipoteca registrada em favor do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Os embargantes sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé sem qualquer agravante à época e que a sentença deixou de enfrentar argumento essencial da defesa, notadamente a ausência de registro da hipoteca no momento da aquisição, além de requererem, alternativamente, o reconhecimento da uso capião. Questão em discussão. A questão em discussão submetidas ao exame do tribunal consiste em verificar, 1, se o recurso respeitou o princípio da dialeticidade recursal, 2, se a sentença de primeiro grau padece de nulidade por ausência de fundamentação, ao deixar de apreciar ponto essencial da defesa dos embargantes, ou seja, a alegada inexistência de gravame hipotecário registrado à época da aquisição do imóvel. E 3, se é possível, nessa instância, julgar o mérito do pleito com base nos elementos constantes dos autos, ou se há necessidade de retorno ao juízo de origem sob pena de supressão de instância. Razões de decidir. No presente caso, não existe qualquer irregularidade nas razões apresentadas, vez que os embargantes, apelantes, apontam com clareza os seus argumentos para a reforma da decisão, atendendo os requisitos formais do recurso, motivo pelo qual rejeita a preliminar. Destaca-se que o argumento central do recurso reside no fato do magistrado da Cor não ter apreciado matéria essencial de defesa ressaltada nos embargos opostos. Diante disso, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Constatou-se que a sentença proferida não enfrentou o fundamento central deduzido pelos apelantes, no sentido de que, à época da aquisição do imóvel, não havia gravame hipotecário registrado, conforme se depreende das certidões das matrículas de número 254 e 255 do 5º ofício de Juazeiro do Norte. A ausência de manifestações expressas sobre ponto fulcral da controvérsia caracteriza vício de fundamentação, tornando a sentença citra petita e ensejando sua nulidade conforme artigo 489, parágrafo 1º, inciso 2 e 3º do CPC, em violação ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Considerando o vício processual identificado, mostra-se inviável o julgamento de mérito pelo tribunal, sob pena de indevida supressão de instância,
e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Nesses termos, conheço o recurso e dou provimento, anulando a sentença e remetendo os autos à origem para que seja proferido novo julgamento. É como voto o eminente desembargador Carlos Alberto. Eu confirmo o voto provisório, presidente, acompanho. Com o voto do eminente desembargador Paulo Ayrton. Presidente, eu também acompanho Vossa Excelência, e eu queria fazer só um comentário baseado no que Vossa Excelência falou, corroborando e concordando também com tudo que foi falado. A falta de publicidade erga omnes nos dois registros. Isso aí é normal acontecer. Mas eu acho que a lei do registro público já deveria ter sido alterada naquele artigo em que se refere à obrigatoriedade da apresentação da certidão negativa de ônus, que essa certidão negativa de ônus pode ser inscrição, transcrição ou matrícula. E acrescentar mais uma certidão, que é a distribuição civil, federal e trabalhista. E vou dizer por quê. Qualquer dívida da União, tributos da União, a Lei 8.202, a partir da interposição da ação, o imóvel já fica indisponível. Exato. E aí a parte não é obrigada a conhecer. Se for débito previdenciário. Pois se for débito previdenciário. No caso do INSS, por exemplo. Então, a parte não é obrigada a conhecer essas questões internas, né? Mas a lei, eu acho que deveria já ter avançado nesse sentido. Concordo plenamente com o que você nos falou anteriormente. Eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem. Obrigado, doutor Pedro. Agradeço, obrigado, doutor Sérgio. Carlos Alberto, do Paulo Ayrton. Desembargador, Sérgio não teve nem a pressa de vir, né? Porque continua lá no CRAP. Um abraço, Sérgio. Um abraço, meu querido. Bom trabalho para o senhor e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo um bom dia a todos. A câmera que não dá pausa é a nossa. Todas as outras câmeras dão pausa. Então, dando continuidade, agora vamos aos processos com pedido de sustentações orais no formato online. O primeiro processo é o 6.4 da pauta, que é a apelação de número 000-1059-80.2006, processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Rogério da Silva Palhano e outro, e apelada Natália Maria Soares Lopes. O doutor Agledson Pontes pede para sustentar pelos apelantes. O doutor Agledson Pontes se encontra presente de forma online. Sim, senhor presidente. Bom dia, doutor Agledson. Bom dia. Agradecendo, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, dispensado. Então, eu lhe concedo o uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimentando o senhor. Agora sim. Pois não, doutor Agledson, pode continuar. Certo. Obrigado. Cumprimentando o senhor presidente, ao qual estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores, né? Cumprimentando também os colegas advogados e advogadas, excelentíssimo membro do Ministério Público, senhora defensora pública e os demais presentes, servidores e público em geral. Os autos, senhor presidente e eminente relator, cuida-se de ação de indenização por danos morais, ajuizado por, como bem lembrou Vossa Excelência, por Natália Viana Soares Lopes, em decorrência de supostas ofensas proferidas pelos apelantes José Rogério da Silva Palhano e Alberto de Souza Martins, onde a apelada requereu o julgamento procedente da ação com a condenação a título de danos morais. Em sentença definitiva, o juiz Acor julgou a ação procedente nos seguintes termos, condenando os réus a pagar de maneira solidária a quantia exorbitante de R$12.000 a título de danos morais,
supostamente experimentados pela promovente. Excelências, a defesa dos apelantes utiliza de 4 teses, quais serão suscitadas a seguir, quais sejam elas: a inexistência da prova do dano em virtude dos documentos ilegíveis, conforme consta nos autos, né? A inexistência de afirmação ofensiva, o tópico da restrição do direito fundamental à inviolabilidade da imagem e da liberdade de imprensa também serão suscitados, né? Acerca desse primeiro tópico, com relação às provas inelegíveis, né? Ilegíveis, na verdade, eu peço até perdão, porque uma das minhas primeiras sustentações orais, se eu me perder um pouco nas palavras, eu peço a compreensão dos eminentes desembargadores. Bom, a prova de dano, em virtude dos documentos ilegíveis, importa nos debruçarmos quanto à prova, né, desse dano, pois não basta essa mera imputação da responsabilidade sem a devida existência concreta de um dano factamente e realisticamente constatado, né? A busca por indenização constitui matéria de prova, não bastando meras alegações, de modo que alegar que sem prova é igual sino sem badalo, né? Não retine. Os tribunais assim têm decidido, né? Cito um precedente aqui, análogo ao caso do TJ de Santa Catarina, na jurisprudência pacífica, no entendimento de que não se pode falar em indenização quando o autor não comprova a existência do dano. Pois bem, eminente relator, senhor presidente, a documentação cujos supostos relatos estariam acostados às folhas 89 e 102, antigo SAG, né, com o final ID 5565 ao 5577. Conforme se observa, os nobres colegas, seria impossível da leitura antes de sua compreensão, né? O que concerne à prova em comento, que poderia estar uma suposta reparação, ônus atribuído à parte autora, né, conforme o artigo 373, inciso 1º do CPC, parte da alegação de que o fato apelado não logrou êxito em demonstrar o dano, bem como não indicou prova documental hábil a corroborar ou substituir essas possíveis provas documentais, né? A prova indicada não se presta a comprovar a tese, e é isso que se trata de documento ilegível, não servindo para atestar o fato que se alega. Nesse sentido, colaciono, cito, na verdade, o precedente do STJ, no agravo regimental, no regimento interno, no agravo interno, o 1360-617, onde eles mencionam, os eminentes relator e ministros, o entendimento assente nessa coxa de que documento ilegível acostados aos atos é tido por inexistente, até porque a responsabilidade da parte agravante, nesse caso a parte apelada, diligenciar no sentido de aferir a idoneidade e prestabilidade da peça. Sobre a inexistência de afirmação de ofensa, a discussão em tela, nobres desembargadores, se deu pelo fato dos apelantes comentarem sobre uma suposta compra de materiais agrícolas, que seria a vinculação da recorrida junto a uma cooperativa de serviço limitada, que prestava serviço na época para a Secretaria de Educação, né? Nesse caso, eles não mencionaram ou que houvesse qualquer conjecturas com a então recorrida, com a então apelada, né? A consta da própria peça inicial da apelada, as folhas 4 e 5, os finais de 5129, 5130, 5131, combinado a isso, como consta nos autos, bem como na instrução em sede de primeiro grau, os apelantes afirmam categoricamente que não houve menção pessoal recorrida. E sim, afirmam que houve uma compra de materiais agrícolas e foi comprovada através de uma nota fiscal, carimbada e rubricada, assinada, enfim, pela Secretaria de Educação com o carimbo do Fundef, que hoje, que na época já existia a vinculação desse recurso. Então, o que é que eles se utilizavam? Que esse recurso vinculado não poderia ser utilizado para outra secretaria, deveria ser gasto para fins de Fundef, hoje Fundeb, né? Então, acerca desse ponto, nesse sentido, a matéria em discussão. Acerca do terceiro ponto, da restrição do direito fundamental e a inviolabilidade da imagem e da teoria dos princípios como teoria externa, é evidente que a controvérsia apresentada, né, trata-se de uma colisão clássica entre os direitos fundamentais
perdão, direitos fundamentais, que nem de longe seja uma reparação de danos morais, por quanto, em tese, pretende a colisão, é o que eu havia falar, entre a liberdade de manifestação, de imprensa, de pensamento, com o direito à imagem e à honra, respectivamente positivados nos incisos 6 e 10 do artigo 5º da Constituição. Dessa forma, determinar a amplitude do suporte fático repercute na compreensão das restrições de direitos fundamentais, razão pela qual merece ser distinguida a teoria do suporte fático amplo e restrito. Apoiado nessa atual dimensão da teoria dos direitos fundamentais, né, a sua tutela com base na teoria dos princípios, vejamos mais um precedente nesse sentido agora do Supremo Tribunal Federal, em que fala comentários com adjetivação verbal exacerbadas feitos por candidatos durante a campanha eleitoral sobre a recorrente situação no contexto político tolerável, em que a linguagem contundente se insere no próprio fervor da refrega eleitoral, né? Expressões tidas como costumeiras, pronunciadas em momentos de grande exaltação ou no calor dos debates, críticas acres ou censuras à atuação profissional de outrem, ainda que veementes, agem como fatores de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes de honra. Ou seja, nesse sentido, a inexistência de ânimos injuriantes, né? E, por fim, a última tese sobre a liberdade de imprensa, temos um instrumento eficaz da democracia. Isso desde a época da nossa Constituição, como ela se pode conter abusos e autoridades públicas, né, pelo qual há muito tempo a defesa desse direito fundamental é considerada prioridade no âmbito da sociedade. Nesse sentido, cito agora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não se configura o dano moral quando a matéria jornalística se limita a tecer críticas prudentes, ânimos criticantes, né, ou fatos narrados em interesses públicos, ânimos narrajantes, em garantia de liberdade de expressão de pensamento, como precedentemente representa, em seu essencial significado, um dos fundamentos em que isso repousa a ordem democrática. Nesse sentido, nobres embargadores, antes de tudo fora despojado o que consta nos autos, né, não há como chegar a outra conclusão que não seja a plena inocorrência de ato ilícito e do dano de qualquer espécie de responsabilidade por parte dos apelantes. Desta feita, senhor eminente relator e demais embargadores, concluo e reitero os pedidos expostos na peça de combate da decisão de primeiro grau, no sentido de assegurar os benefícios da justiça gratuita, essa preliminar já decidida no processo 000397119/2006, da comarca de Ipu, o total provimento ao recurso alinhado às essas alegações orais, para reformar a sentença e acolher o pedido de afastamento da condenação. De maneira subsidiária, caso Vossa Excelência não entenda por essa tese, compreendo de maneira a reduzir o valor da indenização, adequando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E, por fim, caso seja dado procedência ao recurso de apelação, a condenação aos pagamentos de custos e honorários. São esses os termos, senhor eminente relator, perdão, e demais embargadores da segunda Câmara de Direito Privado. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Gledson. Passa a palavra ao eminente relator. Eu cumprimento inicialmente o doutor Gledson. Vou fazer a leitura do projeto de ementa. Apelação civil, processo civil, reparação de dano moral, comentários desonrosos, prova do nexo de causalidade, violação do direito à honra, dano comprovado, valor da indenização fixado, princípio da razoabilidade, apelo desprovido. O cerne da controvérsia, sim, sem saber se a conduta dos recorrentes em suas falas causou danos morais à apelada. De início, cumpre registrar que a Carta Magna confere proteção à liberdade de manifestação, à honra e à imagem do indivíduo, e com trânsito no mesmo nível hierárquico nos termos do artigo 5º da Constituição. Nesse contexto, existindo colisão entre direitos fundamentais, caberá ao julgador, através da análise de caso concreto, decidir qual dos princípios deve prevalecer,
a partir do sopesamento de valores, mediante a harmonização das normas constitucionais. Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, para a situação de conflito entre liberdade de pensamento e o direito à honra, dentre outros, os seguintes elementos de ponderação: compromisso ético com a informação verossímil, preservação dos chamados direitos de personalidade, entre os quais inclui-se o direito à honra, imagem e à privacidade e à intimidade, e a vedação de vinculação de crítica com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa. Annus injuriandi, del diffamandi. Pois bem, na hipótese em exame, a apelada destaca falas difamatórias proferidas pelos apelantes durante o programa de rádio titulado Hora da Verdade, nos programas realizados nos dias 31 de 1 de 2004 e 7 de 2 de 2004. Consta nos autos pericial, acostada ao ID 20 32 55 64 e ID 20 32 55 73, contendo as degravações dos programas de rádio mencionados, e que é possível aferir que os recorrentes, em diversos momentos da entrevista, mencionaram o nome da apelada sugerindo a prática de atos ilícitos, consoante bem destacado na sentença recorrida. Denote que não merece amparo a alegação de que as transcrições estão totalmente ilegíveis, posto que, em que pese o documento em determinados trechos ter perdido um pouco da visibilidade, a sua maioria é possível ler as imputações realizadas pelos apelantes, bem como as menções ao nome da recorrente, associando-a à contratação de uma cooperativa e à aquisição de pás, enxadas e foices com dinheiro público. Nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil de 2002, aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, a responsabilidade civil fica condicionada à regra, à comprovação cumulativamente de seus elementos constituidores: o ato, a conduta, o dano, o nexo de causalidade, a culpa, o dolo, sem os quais não há de se exigir reparação. Portanto, nesse caso, para a configuração do dano moral, é imprescindível que as circunstâncias fáticas demonstrem que o ilícito teve o condão de gerar consequências que extrapolem os meros aborrecimentos, o que de fato ocorreu, consoante detalhado no depoimento pessoal da apelada, descrevendo de forma detalhada momentos em que foi abordada por pessoas em razão das alegações apresentadas pelos recorrentes durante os referidos programas de rádio. Isto porque os fatos apontados, sem prova, e os termos empregados pelos apelantes extrapolam os limites da liberdade de imprensa e da comunicação para o contexto de um programa de rádio. De modo que existem elementos que demonstram que a conduta dos apelantes causou abalo emocional à recorrida, tendo sido observado, assim, nos termos do artigo 373, inciso 1 do CPC. Isto esclarecer que o julgador monocrático agiu com acerto, o que implica no reconhecimento da indenização por danos morais, bem como fixado na sentença atacada. A apelação que eu conheço e nego-lhe provimento é o voto, presidente. O voto do embaixador Paulo Ayrton. Acompanhando o eminente relator, presidente. Também ratifico o voto provisório, acompanhando o eminente relator, e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor Acletos, obrigado pela presença e tenha um excelente dia. Obrigado, senhor presidente. Bom trabalho para os demais do senhor também. Até mais. Tchau, tchau. Chama a julgamento agora o 6.5 da pauta, que é o agravo de instrumento de número 300.3307-92.2025, processo de minha relatoria, que tem como agravante Edna Milena Azevedo Maia e agravada Andresa Feitosa dos Santos. Doutor José Aloísio Gouveia Filho pede para sustentar pela parte agravante. Doutor Aloísio se encontra presente? Sim, excelente. Bom dia, doutor Aloísio. Bom dia. Eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Excelentíssimos desembargadores, declaros julgadores, colegas advogados, representantes do Ministério Público, muito bom dia a todos. Venho em nome da agravante, senhora Edna Milena Azevedo Viana, pedir a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau que negou a legitimidade passiva. A ação originária do município de Trairi,
tenta imputar a responsabilidade agravante por problemas com o imóvel vizinho. Contudo, a agravante não é proprietário deste imóvel, o que configura sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. O juiz de primeiro grau indeferiu a preliminar de legitimidade passiva em um despacho, conformado com a decisão, a demandada impetrou o presente agravo instrumento. Vejamos, excelência, acerca das provas que estão acostadas nos autos. Temos o termo de escritura de compra e venda do imóvel, que está no ID 18563990, que demonstra claramente que a agravada vendeu o terreno para a senhora Francisca Helena, que não é a minha cliente, a agravante, é uma terceira pessoa, certo? E é mãe do agravante. Não obstante, temos também a conta de energia, no ID 18563989 do imóvel, que também está em nome da senhora Francisca Helena, corroborando assim, então, com as alegações da ilegitimidade passiva, né? Ficando claro que a senhora Edna Vilhena nada tem a ver com o imóvel. O imóvel é da propriedade da senhora Francisca Helena. É fundamental entender que a responsabilidade da obra, que nem existe mais, é do proprietário do imóvel e não da agravante, que nem detém propriedade. Conforme o artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, a ausência de legitimidade da parte leva à extinção do processo sem resolução do mérito. É o que se impõe neste caso, onde a agravante não possui qualquer relação jurídica com o material ou material com o bem. Diante do exposto, peço às Vossas Excelências que reformem a decisão agravada, reconhecida na legitimidade passiva da senhora Edna Vilhena Azevedo Viana, presente agravante. Consequentemente, a ação de obrigação de fazer com danos morais seja extinta, sem julgamento do mérito, pela ilegitimidade passiva. Muito obrigado, nobres julgadores. Obrigado, doutor Heloísio. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão quem deferiu preliminar de ilegitimidade passiva formulada em contestação. Agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer, acumulada com danos morais, alegando que a agravante é responsável por construção vizinha à sua casa, que não observa a distância regulamentar e causa danos ao seu imóvel, incluindo queda de restos de construção. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, argumentando não ser proprietária do imóvel, mas sim a sua genitora, Francisca Helena de Azevedo, conforme documentação de compra e venda apresentada. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação fundada em direito de vizinhança, considerando que alega não ser proprietária do imóvel, onde se realiza a construção supostamente causadora dos danos, mas apenas sua possuidora. Razões de decidir. O direito de vizinhança constitui limite ao uso da propriedade e tem natureza de obrigação própria terreno, vinculando aquele que se encontra na posição de vizinho, seja proprietário ou possuidor, conforme estabelece os artigos 1277 e 1299 do Código Civil. Agravante não impugnou em contestação a alegação de que morava no imóvel, limitando-se a afirmar que não era proprietário, o que caracteriza, junto com as demais provas, sua condição de possuidora do bem. A legitimidade passiva decorrente da aplicação da teoria da acessão, estando caracterizada em razão da autora atribui ao agravante a responsabilidade pelos fatos narrados na peça inaugural. Sendo a agravante possuidora do imóvel, vizinho onde está sendo realizada a construção, que supostamente causa os transtornos, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, independentemente de titularidade do bem. Nesses termos, conheço o recurso e nego provimento. Como voto do desembargador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Como voto do desembargador Paulo Ayrton. Também acompanho. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutor Heloísio, obrigado pela presença e tenha um excelente dia. Obrigado, excelência. Dando continuidade, o 6.6 já foi julgado, eu passo para o 6.7 da pauta, que é a apelação de número 0200-448-96.2023, processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto, que tem como apelante Joyce do Nascimento Silva e apelado Banco C6 consignado. Dr. Felipe Matos de Carvalho pede para sustentar pela parte apelada. Dr. Felipe Matos de Carvalho se encontra presente? Indago novamente se o Dr. Felipe Matos se encontra presente.
No estando presente, eu anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Dando continuidade, chama a julgamento o 6.8 da pauta, que é a apelação de número 020-2269-67.2023, processo de minha relatoria, que tem como apelante Luísa de Oliveira Souza e apelado Banco Itaú, BMG Consignado S.A. O doutor Márcio Pinheiro pede para sustentar pelo banco apelado. Doutor Márcio Pinheiro se encontra presente? Bom dia, excelências, bom dia a todos. Eu me chamo Camila Rabelo Nery da Silva e estou substituindo o doutor Márcio nessa sustentação. A senhoria tem procuração sobre estabelecimento dos autos? Sim, excelência. Certo. Doutora Camila, eu vejo aqui que o resultado deste julgado, ele atende aos interesses do seu constituinte. Está sendo negado provimento ao recurso. A senhoria dispensou da palavra. Perfeito. Perfeito, eu agradeço. Então, aqui a apelação civil, direito civil e processual civil, consumidor, empréstimo consignado, contratação por meio eletrônico comprovada, contrato válido e regular, descontos devidos, exercício regular do direito, conduta lícita, inexistência de obrigação civil, dano material e dano moral não configurado, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Como voto para o Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Com voto para o Paulo Ayrton. Também acompanho, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutora Camila. Tenha um ótimo dia. Agradeço. Desejo um ótimo dia para vossas excelências e a todos também. Chama a julgamento agora o 6.9 da pauta, que é a apelação número 020-3042-75.2024. Processo da relatoria do desembargador Paulo Ayrton, tem como apelante Banco do Brasil S.A. e apelado Raimundo Macedo Leite. O advogado doutor Victor Pierre pede para sustentar pela parte apelada. Doutor Victor, se encontra presente? Eu indago novamente se o doutor Victor se encontra presente para sustentar a parte apelada Raimundo Macedo Leite. Não estando presente, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, com este recurso e nega-lhe provimento. O próximo processo é o 6.10 da pauta, é o próximo e último processo, que é a apelação de número 0014396-19.2016, da relatoria do desembargador Paulo Ayrton, tem como apelante Edu Albuquerque Ribeiro e outro, e apelado Edivaldo Lopes de Aguiar e outro. Doutor Raimundo Rosivan do Nascimento pede para sustentar pelas partes apelantes. Doutor Raimundo Rosivan, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Doutor Raimundo, eu indago se vossa senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, excelência. Concedo o uso da palavra no prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Bom dia, senhor presidente, desembargador Everardo Lucena, ministro, senhor desembargador, relator, doutor Paulo Ayrton Albuquerque Filho, demais membros desta corte, ilustre representante da Defensoria Pública e demais colegas advogados. Excelência, antes de mais nada, é importante destacar que esse processo ele foi iniciado em 1º de fevereiro de 2016, nós estamos no ano de 2025. E por que dessa demora desse processo? Simplesmente, unicamente, porque o apelado, né, ou os apelados, simplesmente se escusaram de se apresentar na justiça, mudaram o endereço inúmeras vezes. Só para os senhores terem uma ideia, esse processo somente foi sentenciado após a 6ª audiência, né? Então, verifica-se aí um desleixo e até uma forma astuta dos apelados de se manterem distantes da justiça. E somente vieram em juízo após o juiz conceder uma cautelar, o juízo A, em que tornou indisponível um outro imóvel dos apelados que estava à venda. E por essa razão, por conta desse episódio, eles compareceram em juízo somente no dia 23 de julho de 2020, quando apresentaram contestação. Em resumo, eminente relator, o processo trata-se do quê? De uma ação de cobrança referente a uma corretagem, né? Os apelantes são corretores aqui na cidade de Camusim, que é uma cidade pequena, com aproximadamente 60 mil habitantes. São corretores reconhecidos pela sociedade, têm seu trabalho exemplar aqui na cidade, foram contratados pelos apelados para a venda de um imóvel, né? E ficou estabelecido um percentual de 6% sobre a venda. Porém, excelência, não foi feito um acordo por escrito,
né? Não foi feito um contrato por escrito. Nós estamos tratando aqui, neste processo, de um acordo verbal. Por sua vez, a sentença em que julgou improcedente o pedido simplesmente informou que esse contrato não foi provado. E aqui a gente faz até um apelo à Vossa Excelência, porque um acordo verbal não se prova o acordo, senão nós teremos um contrato por escrito. Como se prova um acordo verbal? Por elementos probatórios que fazem o nexo causal e que provam a ligação da venda do imóvel que foi feita por R$75 mil e da ligação dele com os apelantes, no caso, os corretores. Os corretores, Excelência, tinham as chaves do imóvel, isso ficou provado nos autos, pelo próprio apelado no seu depoimento pessoal, diz que tinha entregado essas chaves aos corretores. Então, não se entrega a chave de uma propriedade, de um bem seu, a alguém, sem que haja, ainda mais um corretor, sem que haja um acordo entre as partes, né? Os 6% estabelecido, Excelência, só a título de informação, é o que é costumeiro aqui na cidade, o percentual de um corretor. Então, por isso, esse valor de 6% sobre a venda do imóvel. Há também um elemento mais do que probatório, que é uma declaração do comprador do imóvel, que afirma que foi visitar o imóvel e quem levou o comprador para visitar o imóvel que estava sob venda foram os corretores ora apelantes. Então, só por si só, esses dois fatos ligam e dão direito ao percentual de corretagem dos apelantes. E os apelados, além de terem agido de má-fé com a própria justiça, se escusando de comparecer, porque era do conhecimento deles a existência do processo desde o início, né? Tanto é que eu tive contato com a pessoa que representava eles são donos de postos de combustível aqui na cidade, e o irmão dele tem 2 postos de combustível, cheguei a levar informação, e eles tinham total conhecimento da existência dessa ação, e mesmo assim tentaram a todo custo se esvadir da justiça para que não fossem penalizados pelo acordo que foi feito, e a venda do imóvel foi estabelecida e nenhum percentual foi repassado aos apelantes. E não somente isso, Excelência, é bom destacar que, além dessa cobrança, desse 6% para cada um dos apelantes, que foi requerida em sede inicial, também os apelantes ainda só vieram descobrir da venda do imóvel porque continuaram trabalhando, tentando vender um imóvel que já estava vendido e eles não sabiam. Quando arrumaram um outro comprador, quando chegou no cartório, foram descobrir que o imóvel já tinha sido vendido. E, pasmem, a pessoa, e o comprador foi justamente a pessoa a quem eles tinham levado inicialmente para ver o imóvel e tentar vender. Então, houve uma continuação da prestação do serviço pelos corretores e sequer os apelados tiveram a decência de avisar os corretores que o imóvel tinha sido feito. Fizeram um negócio jurídico totalmente de má-fé e ainda assim foram beneficiados numa sentença totalmente injusta, porque julgou improcedente e ainda penalizou os apelantes em custas processuais e honorários advocatícios. Sem mais delongas, eminente relator, ilustre presidente, só pedir aqui, em nome dos apelantes, né, que seja refeita a reforma dessa sentença e que seja reconhecido o direito dos apelantes com relação ao direito a 6% sobre a venda do imóvel, corrigido devidamente, além da indenização por dano moral, solicitada em sede de inicial de R$10 mil para cada, devido à continuação da prestação do serviço, de forma que os apelados não informaram que o imóvel tinha sido vendido e deixaram a continuação da prestação do serviço, levando até em descrédito a atuação dos corretores numa cidade pequena, que ficou um fato conhecido por todos. Nesses termos, eminente presidente, senhor relator, é o pedido da defesa. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, presidente. O cerne da questão posta em debate
consistente em verificar se, primeiro, os apelantes efetivamente atuaram como intermediadores na venda de um terreno urbano pertencente aos apelados. Segundo, a venda direta do bem pela parte contrária, sem pagamento da referida verba, daria ensejo à reparação por danos morais em favor dos recorrentes. Nas razões de decidir, o contrato de corretagem é não solene, dispensando forma escrita, mas exige a prova de, primeiro, autorização para intermediação, ainda que sem exclusividade. Segundo, a aproximação das partes pelo corretor. E terceiro, concretização do negócio em razão de sua atuação. As testemunhas apenas relataram ter conhecimento da atuação dos apelantes, sem comprovar efetivo empenho na conclusão da venda. Ressalta-se que o termo de visita do comprador, isoladamente, não comprova a intermediação. A prova testemunhal pode confirmar contratos verbais, mas deve demonstrar os requisitos necessários para a configuração do contrato de corretagem. Os recorrentes não comprovaram o trabalho desempenhado nem sua influência na conclusão do negócio, ônus que lhes cabia conforme artigo 373, inciso 1º do Código Civil de 2015, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto. Não há fundamento para a reparação extrapatrimonial, pois não restou demonstrada a existência de contrato de mediação e a venda direta entre as partes não configura violação de direitos personalíssimos dos apelantes. Honorários sucumbenciais majorados ao patamar de 15% sobre o valor da causa, ante ao desprovimento da apelação e em obediência à norma processual, artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Nesse sentido, a apelação conhecida, mas desprovida. É como voto do presidente Eminente Spades. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, como voto do Paulo aí. Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Eu anuncio o resultado do julgamento da Câmara. A unanimidade conhece do recurso e nega-lhe provimento. Doutor Raimundo, obrigado pela presença e tenha um ótimo dia. Eu que agradeço, Excelência, a todos um bom dia e bom trabalho. Para finalizar todos os processos, nós temos só um processo retirado de pauta de mesa. Tirado de pauta, que é a apelação de número 0230510-69.2020, processo da relatoria do mesmador Carlos Alberto. Todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por votos provisórios agora são considerados definitivos por unanimidade de acordo com o voto dos eminentes relatores. Não, na verdade, nós começamos 9h20, na hora de sessão. Tem a ausência da fatia. Da fatia. Melhorou. Falar alguma coisa, Bador Carlos? Bador Paulo? Também não, presidente. Obrigado. Agradecer a Deus mesmo a nossa... Lá desde quando acorda, né? Nada mais, doutora... Ainda quer falar alguma coisa? Doutora Juliana. Doutora Juliana já foi. Doutora Juliana, que o seu som está desligado. Toda vida esqueço o microfone. Não, só desejar a todos um excelente dia e uma semana produtiva e abençoada. Obrigado, doutora Juliana. Tenha um excelente dia também, um excelente final de semana. Então, nada mais a deliberar, declaro encerrada a presente sessão.